Você já se pegou parando para se perguntar o que realmente acontece quando damos nosso último suspiro? E se a chave para viver de maneira mais livre e significativa estiver escondida naquele momento que a maioria de nós passa os dias tentando não pensar? Hoje, vamos explorar 4 poderosas reflexões sobre a morte. 4 perspectivas que podem mudar a forma como você aborda tudo, desde relacionamentos e metas até as simples alegrias que costuma ignorar. Se você permitir que essas ideias abram sua mente, pode descobrir um renovado senso de propósito que torna a vida mais rica do que você jamais imaginou. Vamos começar com uma pergunta que muitas pessoas fazem em algum momento, mas que raramente confrontam de maneira direta. Estamos realmente prontos para enfrentar o fim? Ou vivemos como se nunca fôssemos? Ficar sem tempo? Nós corremos através de nossas rotinas, estabelecemos metas de curto prazo e dizemos a nós mesmos que lidaremos com as coisas importantes depois. Mas esse depois não dito é precisamente onde nossas ansiedades mais profundas sobre a mortalidade se escondem. Ao nos voltarmos para essas ansiedades, temos a chance de provocar uma transformação em nossas vidas cotidianas. Menos medo, conexões mais profundas e uma visão mais clara do que realmente importa. Pense em uma perda pessoal que você já experimentou. Um familiar, um amigo, talvez até mesmo um animal de estimação que significava o mundo para você. Essa dor vazia pode ser avassaladora. No entanto, nas profundezas do luto, algumas pessoas sentem um laço contínuo inexplicável, uma espécie de fio emocional que as liga à pessoa que perderam. Frequentemente, isso se manifesta de maneiras sutis, um perfume no ar, um sonho que parece extraordinariamente vívido ou uma enxurrada inesperada de memórias que surgem em uma tarde comum. Inicialmente, você pode descartar esses momentos como coincidências ou pura fantasia. Mas em muitas culturas ao redor do mundo, é perfeitamente natural vê-los como conexões que perduram além da presença física de um ente querido. Esta é a primeira percepção, reconhecer que alguns laços não necessariamente encerram quando a vida termina. Os psicólogos às vezes chamam isso de laços continuados, enfatizando que as pessoas podem permanecer conectadas aos falecidos de maneira saudável e que afirma a vida. Em vez de dizer aos enlutados para seguir em frente, essa abordagem abraça uma realidade mais sutil. O amor muitas vezes transcende um batimento cardíaco. Ao longo da minha própria vida, houve momentos em que senti a proximidade de alguém que eu havia perdido, como se essa pessoa estivesse silenciosamente torcendo por mim, ou me lembrando de um momento que compartilhamos. Esses instantes me ensinaram que nosso panorama emocional pode se expandir além do que geralmente consideramos racional. Em diversas tradições. Festivais japoneses dedicados aos ancestrais, o Dia de los Muertos no México, ou a iluminação de velas em várias práticas espirituais. As pessoas homenageiam aqueles que partiram com um senso de reverência e não de finalismo. Essa perspectiva pode transformar o luto em uma homenagem significativa, onde a memória da pessoa se entrelaça nas rotinas e reflexões diárias. Repentinamente, o que parecia uma despedida permanente pode parecer mais uma mudança na continuidade do relacionamento. Se você já sentiu tal presença, pergunte a si mesmo: isso te conforta? Isso oferece orientação ou reflexão? Para muitos, reconhecer essas sutis conexões pode ajudar a aliviar o medo da própria morte. Sugere que, embora nossas formas físicas deixem este mundo algo intangível, amor, memória ou energia compartilhada permanece e continua a influenciar nossas vidas. Essa crença, seja baseada na fé pessoal, na tradição cultural ou na simples intuição, pode proporcionar consolo em tempos de luto. E, além do conforto, pode provocar uma apreciação mais profunda pelos laços que ainda desfrutamos entre os vivos. A qualidade de nossos relacionamentos ganha urgência e valor quando lembramos que cada momento compartilhado é potencialmente uma memória em formação. Agora, vamos olhar para a segunda percepção, as experiências de quase-morte, comumente chamadas de EQMs. Imagine alguém deitado em uma cama de hospital, clinicamente morto por um momento, apenas para voltar e descrever encontros vívidos que desafiam nossos conceitos habituais de realidade. Alguns relatam um túnel iluminado,
ou uma sensação de amor incondicional tão profunda que as palavras falham. Outros descrevem reviver cada ação importante de suas vidas em uma espécie de revisão de vida. Eles testemunham não apenas o que fizeram, mas como essas ações impactaram os outros, sentindo, mesmo que brevemente, a alegria ou a dor que causaram. Embora os céticos possam sugerir que essas experiências resultam de processos neurológicos, o fato é que os efeitos emocionais posteriores são strikingly consistentes. Pessoas que retornam de tais episódios costumam relatar mudanças dramáticas, um propósito renovado, medo diminuído da morte e uma maior capacidade de empatia. Considere um cenário em que um sobrevivente de quase morte relembra uma variedade de interações da infância. Eles descrevem não apenas assistir a esses momentos, mas senti-los, revivendo o exato peso emocional ou felicidade que uma vez causaram aos outros. É como se sua consciência se expandisse além das fronteiras pessoais. Se você passasse por isso, imagine como isso poderia afetar sua abordagem à vida cotidiana. Você poderia se tornar mais atento ao efeito dominó de suas palavras e ações, sabendo que uma observação descuidada poderia ter um impacto mais profundo do que você imagina. Esse senso de interconexão, de estar profundamente ligado a todos ao nosso redor, pode inspirar uma compaixão extraordinária. Pesquisadores como o Dr. Bruce Grayson estudaram esses fenômenos em detalhes, coletando depoimentos de centenas de indivíduos. Embora a ciência não consiga quantificar totalmente o que acontece, as transformações pessoais falam por si mesmas. Muitos sobreviventes de Ndende falam sobre um amor ou aceitação abrangente, como se tivessem acessado uma essência subjacente que sugere algo além do plano físico. Seja qual for a forma como você interpreta esses relatos, seja por uma ótica espiritual ou científica, eles levantam questões intrigantes sobre a consciência. Ela está confinada ao cérebro físico ou se estende a reinos que ainda não conseguimos medir? Mais importante ainda, como podemos integrar o que essas experiências sugerem sobre empatia, responsabilidade pessoal e amor em nossa rotina diária? Mesmo que não tenhamos estado tão perto da vida após a morte, isso nos leva à terceira percepção: encarar a vida como uma escola, um lugar onde cada desafio, triunfo e evento inesperado contribui para nosso crescimento. Se a morte é o fechamento de um volume, será que há mais volumes depois disso? Ou, se você preferir uma abordagem mais cética, e se todas as lições que aprendemos aqui forem verdadeiramente importantes, porque esta pode ser nossa única chance. Em ambos os casos, a mentalidade é semelhante. A Terra é uma sala de aula que oferece lições sobre bondade, resiliência, criatividade e compaixão. Às vezes, essas lições vêm envoltas em dificuldades, uma traição de um amigo de confiança, uma crise financeira ou um susto de saúde. Outras vezes, elas chegam como epifanias alegres, no momento em que você encontra uma causa pela qual realmente se apaixona ou descobre um profundo senso de conexão com outra pessoa. Quando você adota a visão de vida como uma educação contínua, as dificuldades não parecem aleatórias ou punitivas. Elas se tornam catalisadores para a introspecção. Por exemplo, se você se vê repetidamente no mesmo tipo de conflito, pode não ser azar, mas sim um tema recorrente que você deve trabalhar. Essa mudança de perspectiva pode transformar a frustração em curiosidade. O que isso está me ensinando? Como posso crescer com isso? Por trás de muitas tradições espirituais está a ideia de que nossas almas, ou nossos seres mais profundos, vêm aqui para evoluir, para refinar qualidades como paciência ou empatia. Mesmo uma perspectiva puramente humanística pode apreciar a ideia de que os desafios abrem o caminho para o desenvolvimento pessoal, forjando resiliência e profundidade de caráter. A metáfora da escola da vida também nos leva a refletir sobre como gastamos nosso tempo. Se estamos aqui para aprender e crescer, podemos priorizar experiências e relacionamentos que nos empurrem em direção à autodescoberta. Podemos sair da nossa zona de conforto com mais frequência, dedicando a mesma energia ao desenvolvimento interior que normalmente reservamos para carreiras ou hobbies. Em vez de ver os erros como falhas,
podemos vê-los como pontos de dados, lições em um grande experimento de autoconhecimento. À medida que fazemos isso, a ideia da morte se torna um pouco menos sombria. Começa a parecer mais um dia de formatura. Seja essa formatura levando a um novo aprendizado em outro reino, ou simplesmente marcando o culminar de nossa jornada mortal, o processo em si parece ter propósito. Isso nos leva ao quarto e talvez ao mais expansivo insight: a reencarnação. A noção de renascer em um novo corpo após a morte física está presente em várias culturas e filosofias espirituais. Se você já ouviu histórias de crianças recontando detalhes de vidas passadas, lugares e eventos que aparentemente não deveriam conhecer, pode soar como pura ficção, a menos que você se aprofunde na pesquisa. Um pesquisador conhecido por investigar tais casos foi o Dr. Ian Stevenson, que documentou instâncias em que crianças forneceram informações precisas sobre pessoas que morreram antes de elas nascerem. Quer você considere isso uma prova conclusiva ou não, isso levanta possibilidades fascinantes. A consciência se transfere de uma vida para outra? Poderiam os medos ou talentos nesta vida serem vestígios de experiências de uma vida anterior? Imagine as implicações. Se a reencarnação é real, muitos eventos, aparentemente aleatórios, podem ser peças de um quebra-cabeça de uma narrativa maior. Padrões que você nota em sua vida emocional, como ansiedades inexplicáveis, fortes atrações ou sonhos recorrentes, podem ser ecos de capítulos anteriores. Essa perspectiva mais ampla pode infundir a vida com um sentido de continuidade e responsabilidade. Por exemplo, se você acredita que eventualmente retornará de outra forma, como isso poderia afetar a maneira como você trata os outros, ou o planeta como um todo? Se você está aberto à ideia de que cada vida é parte de um longo arco de crescimento, então, até mesmo as dores e traumas que enfrenta podem adquirir um novo significado. Eles podem ser oportunidades para curar não apenas o momento presente, mas algo que foi carregado ao longo do tempo. Claro, nem todos abraçam a reencarnação. Algumas pessoas a veem como algo não científico, puramente religioso ou irrelevante para a vida cotidiana. Mas, até mesmo, aqueles que não acreditam nisso podem encontrar valor no conceito de progresso ao longo de várias vidas. Ele encapsula o anseio humano por segundas chances, por redenção e por sabedoria mais profunda. Aceite isso de forma literal ou veja metaforicamente como um convite para se reinventar continuamente nesta única vida. A ideia ressoa com nosso desejo de crescer além de nossas limitações. Para muitos, oferece a esperança de que não somos definidos por nossos erros, que a evolução é sempre possível e que o que fazemos agora importa além do horizonte imediato. Agora, reserve um momento para refletir sobre como essas 4 percepções, vínculos duradouros, experiências de quase morte, a vida como uma escola e reencarnação, podem trabalhar juntas. Cada uma delas oferece ângulos diferentes sobre o que acontece quando o corpo para de funcionar. No entanto, todas convergem em uma mensagem compartilhada. Examinar a morte pode iluminar como viver mais plenamente. Ao reconhecer a possibilidade de que permanecemos conectados àqueles que perdemos, nos tornamos mais cientes do poder duradouro do amor. Ao explorar as histórias de experiências de quase morte, vemos como a consciência pode se estender além do que normalmente percebemos, nos instigando a tratar uns aos outros com mais cuidado. Aceitar a vida como um processo de aprendizado promove resiliência e crescimento. E contemplar a reencarnação pode nos encorajar a nos ver como parte de uma jornada muito maior, onde cada evento da vida e até mesmo cada vida, se você levar isso ao pé da letra, é uma etapa em direção a uma compreensão mais profunda. Você pode se perguntar como integrar tudo isso na sua rotina diária. Um passo simples é começar a notar como você fala sobre a morte em conversas casuais. É puramente um tabu, uma piada ou algo que você descarta por medo? A linguagem que você usa pode sinalizar onde suas crenças e ansiedades mais profundas estão. Outra abordagem prática é criar pequenos momentos diários de lembrança. Por exemplo, acender uma vela por alguém que você perdeu ou tirar alguns segundos todos os dias para apreciar conscientemente estar
Vivo. Meditar ou escrever em um diário sobre a mortalidade também pode ser revelador, pois gentilmente descasca as camadas de negação e mostra como suas prioridades podem se realinhar. Se você lembrar que a vida é finita, se você está achando que essas ideias fazem sentido, pode ser porque elas trazem um senso de esperança em uma realidade que, por vezes, parece sombria e definitiva. Ao mesmo tempo, nos incentivam a aproveitar ao máximo o tempo que temos. Afinal, se as conexões podem resistir ou se repetir, então o amor que você compartilha nesta vida pode voltar a você de maneiras surpreendentes, agora ou em uma existência que ainda está por vir. Se os relatos de experiências de quase morte têm alguma verdade, talvez a compaixão e a bondade ecoem de maneira muito mais poderosa do que perceber. E se a vida é uma escola, vale a pena comparecer às aulas preparado para aprender. Se você se sente intrigado com a reencarnação, talvez deva abrir sua mente para a possibilidade de que a história da sua alma está longe de ter terminado. Você pode colocar essas reflexões em prática por meio de pequenas ações. Por exemplo, na próxima vez que sentir raiva de alguém, pause e considere como você veria aquela interação se estivesse em uma revisão de vida de quase morte. Sua perspectiva mudaria? Ou, se você está lutando contra medos persistentes, tente considerar a ideia de que eles podem ter raízes em algo além da sua memória consciente. Seja uma vida passada se você acredita em reencarnação, ou uma experiência inicial que você está apenas começando a compreender. Em vez de ver o medo como um inimigo, você pode tratá-lo como uma pista que te leva a um entendimento mais profundo de si mesmo. Esses aspectos não se tratam de ter todas as respostas. Eles são sobre permitir que as perguntas te guiem em direção à compaixão, ao crescimento e a um relacionamento mais suave com a mortalidade. Muitas pessoas também acham útil compartilhar suas reflexões com os outros, seja em um grupo que discute temas espirituais ou em comunidades online que exploram perguntas semelhantes. Às vezes, simplesmente ouvir a experiência de outra pessoa pode provocar um reconhecimento interior que você não esperava. Talvez a história dela de sentir um ente querido que partiu ainda perto, ou como ela sobreviveu a um cenário de quase morte e voltou com um novo senso de propósito. Se você se sentir tocado, considere deixar um comentário ou compartilhar sua própria história. Ao entrar nesse diálogo, você aprofunda não apenas seu próprio processo de compreensão, mas também ajuda outros que podem estar lidando com as mesmas questões. Agora, vamos voltar ao cerne da questão. Começamos com a sugestão de que a morte, muitas vezes envolta em medo, pode conter a chave para viver uma vida mais plena. O paradoxo é que, ao se abrir para essas possibilidades, você pode descobrir que suas experiências diárias se tornam mais brilhantes e significativas. Você percebe que uma caminhada matinal, uma refeição compartilhada ou uma palavra de bondade podem ter um peso que antes passou despercebido. Quando você se lembra de que seu tempo é finito, pode se tornar mais decidido a seguir suas paixões, começando aquele projeto criativo, ligando para um velho amigo, ou se voluntariando por uma causa que torta. Ou você pode desacelerar, dando a cada momento a atenção que merece, sabendo que não terá a mesma oportunidade novamente. Esta abordagem pode aliviar um pouco da angústia existencial que muitas pessoas sentem. Em vez de uma frieza definitiva, a morte se torna um lembrete tocante para viver. Cada uma das 4 percepções sugere que a história não termina com nosso último suspiro. Mesmo que você veja essas ideias de forma metafórica, elas ainda podem enriquecer sua perspectiva. A verdade é que nenhum de nós pode afirmar que tem a última palavra sobre o que nos aguarda além do limiar. Mas podemos decidir, aqui e agora, tratar a vida como uma aventura, uma educação e uma oportunidade de moldar a narrativa que deixamos para trás. Se você ainda está comigo, provavelmente está sentindo uma mistura de curiosidade e reflexão. Nesse espírito, aqui está um convite suave. Reserve um momento hoje, idealmente em um lugar tranquilo, para refletir sobre qual dessas percepções ressoa mais fortemente com você. É a ideia de que o amor permanece mesmo quando o corpo se vai, oferecendo conforto por meio de laços que continuam.
Ou é a noção de que vislumbrar o abismo da morte pode mudar radicalmente como você se vê e como trata os outros? Talvez você se sinta atraído pela metáfora da vida como uma sala de aula, ou sinta uma chama ao pensar que a reencarnação poderia colocar esta vida em um ciclo grandioso de crescimento. Seja qual for a percepção que ressoa, pergunte-se como você pode vivê-la. Que pequena mudança de perspectiva ou ação poderia torná-la mais real na sua vida cotidiana? Se isso ajudar, você pode até fazer uma rápida anotação ou gravar um áudio sobre o que vem à mente. Documentar suas percepções pode transformar uma realização passageira em um guia duradouro. E se você sentir que é o momento, compartilhe suas reflexões na seção de comentários ou com um amigo de confiança. Há algo poderoso em dar voz a essas ideias, especialmente em uma cultura que muitas vezes evita falar sobre a mortalidade. Você pode se surpreender com quantas pessoas estão em sintonia, buscando um espaço seguro para explorar os mistérios mais profundos. Claro, isso é apenas o começo de uma exploração mais ampla. Alguns podem se aprofundar em textos sagrados, práticas de meditação, estudos científicos sobre a consciência ou cerimônias culturais que honram os ancestrais. Outros podem focar em aconselhamento ou terapia para compreender a dor pessoal, o medo ou a curiosidade. O caminho é seu para moldar. No entanto, não importa qual seja a sua rota preferida, cada pequeno passo pode contribuir para uma vida vivida de maneira mais plena, com menos arrependimento e mais admiração pela tapeçaria da existência. Antes de finalizarmos, considere como você se sente sobre se engajar mais. Se você gostaria de mergulhar mais fundo em temas de consciência, crescimento pessoal ou as dimensões espirituais da psicologia, sinta-se à vontade para se manter conectado. Clique no botão de curtir. Se esta exploração ressoou com você, e considere se inscrever para continuar a jornada por questões como essa. Quanto mais nos abrimos para a reflexão honesta e o diálogo, mais ricas se tornam nossas percepções compartilhadas. Para encerrar, ofereço uma última reflexão. Cada momento que você passa vivo é uma oportunidade de apreciar a fragilidade e a maravilha da existência. A morte pode ser o capítulo final de nossa forma física, mas também pode ser um portal para jornadas continuadas, ou, pelo menos, um lembrete profundo para valorizar o que temos agora. Seja ou não você alguém que acredita em algo além desta vida, você possui este capítulo. E isso já é motivo suficiente para ser grato. Então, obrigado por estar aqui. Que essas 4 percepções o incentivem a olhar de maneira mais gentil para a verdade inescapável da mortalidade. E, por sua vez, a abraçar com maior carinho e propósito a vida que está aqui, pulsando bem na sua frente.